Parece que a mídia esquerdista não gostou muito da reforma trabalhista. E isso é muito bom. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por JJ Liber. Um recente estudo realizado pela USP levantou a alegação de que a reforma trabalhista realizada em 2017 pelo vampirão Michel Temer não surtiu os efeitos almejados, ou seja, a criação de novos empregos. De acordo com a metodologia adotada pelo estudo, que consistiu basicamente em comparar os dados brasileiros com informações de outros países que não passaram recentemente por mudança nas leis de trabalho, a reforma trabalhista não apresentou efeito estatisticamente significante sobre a taxa de desemprego. O estudo em questão foi realizado por, entre outras pessoas, uma doutoranda que defendeu uma tese de mestrado focada no argumento de que a recente crise econômica brasileira poderia ter sido resolvida mais rapidamente se o Estado gastasse ainda mais dinheiro. Bem, é isso que as faculdades brasileiras têm formado todos os anos: desenvolvimentistas. O estudo em questão foi amplamente divulgado pela mídia esquerdista em geral, com destaque para a revista Carta Capital, que aparentemente sente muita falta dos patrocínios da era petista. O fato é que esse tipo de notícia se alinha muito bem a recentes discursos proferidos por Lula, pré-candidato à presidência da República, no que tange a questão da reforma trabalhista de 2017. Até mesmo a prévia do projeto de governo do ex-presidiário escancara o interesse petista em revogar inteiramente a reforma trabalhista, tema que já foi tratado por este canal no vídeo de título "O plano do governo Lula é uma tragédia para o Brasil". O grande número de notícias e estudos abordando esse tema de maneira negativa, ao mesmo tempo em que o Molusco endurece o seu discurso contra a reforma trabalhista iniciada por Michel Temer, é no mínimo suspeito. É algo que parece até um movimento coordenado entre a esquerda política e a grande mídia, mas talvez isso seja apenas teoria da conspiração, não é mesmo? Deixando essa questão de lado, analisemos a pesquisa em si. Em primeiro lugar, o próprio estudo alerta para o fato de que, com apenas 3 anos de vigência, não é possível afirmar categoricamente se a reforma foi um sucesso ou um fracasso. Para os pesquisadores, seria necessário um acompanhamento mais longevo, já que as poucas reformas trabalhistas bem-sucedidas ao redor do mundo levaram décadas para apresentar um resultado positivo. Bom, ficam então 2 perguntas. Primeiro, para a Carta Capital. Por que motivo se publica uma pesquisa que no fim das contas não quer dizer nada? E em segundo lugar, para os pesquisadores. Por que realizar uma pesquisa se ela de fato não trará conclusões que sejam exatas o suficiente? Mas agora, falando do método utilizado na pesquisa para se chegar aos resultados, a coisa fica ainda mais interessante. O que os pesquisadores fizeram foi pegar os dados relativos ao emprego e ao trabalho no Brasil no período analisado de 2018 a 2020 e compará-los com os dados obtidos a partir da criação de um Brasil sintético, um país teórico com condições semelhantes às do Brasil, mas que não tenha sido submetido a uma reforma trabalhista. Para a confecção desse Brasil sintético, foram utilizados dados de outros países da América Latina e do Caribe, por meio do qual os pesquisadores chegaram aos números utilizados no país fictício. Me diga se esse não é um primor de metodologia acadêmica. Comparar uma reforma realizada há poucos anos com um país fictício, para então, logo em seguida, crucificar tal reforma. Dá para levar a sério esse tipo de estudo? De qualquer sorte, o estudo parece também desconsiderar o impacto que a crise de um patógeno causou na economia do país no decorrer do ano de 2020. Será que tal Brasil sintético concebido pelos pesquisadores também contemplava essa variável? Acho que não, hein? No fim das contas, toda essa pesquisa se trata apenas daquela conhecida arte de torturar os números para que eles confessem o que você quiser ouvir. O estudo termina afirmando que pode ser que nos próximos anos ainda haja diminuições na taxa de desemprego, caso as reformas ainda estejam em vigor. Bem, talvez não seja necessário esperar tanto assim. Afinal de contas, no mês de abril deste ano, foram criadas quase 200 mil vagas de emprego no Brasil, um número muito superior ao mesmo período no ano passado. A atual taxa de desemprego formal é a menor desde 2016, ou seja, o Brasil retomou aos patamares anteriores à reforma trabalhista de Michel Temer, talvez sinalizando que finalmente vamos nos recuperar da hecatombe que foram os governos petistas.
De qualquer modo, a ideia por trás desta pesquisa representa a grande tragédia do modelo político democrático. Em tal sistema, os resultados das intervenções políticas precisam ser imediatos, uma vez que os cargos eletivos possuem duração de 4 anos. É evidente, contudo, que nenhuma reforma estruturante que resulte em melhorias econômicas pode apresentar resultados em tão pouco tempo. Em muitos casos, são necessárias décadas para que as melhorias econômicas sejam percebidas. Só que os políticos têm pressa, e por isso, reformas com potencial promissor para o país são logo abandonadas, em favor de políticas desenvolvimentistas que apresentam resultados enganosos no curto prazo, mas que levarão o país à ruína depois de alguns anos. Para nós, libertários, é um fato inegável que a melhor reforma trabalhista a ser realizada no Brasil é a completa extinção das leis de trabalho no país, ou seja, o fim do chicote no lombo do trabalhador. Quer dizer, o fim da CLT, da Justiça do Trabalho, da representação sindical obrigatória e de tudo mais que envolva a pesada mão estatal interferindo nas relações de trabalho. Contratos de trabalho são relações voluntárias entre patrões e empregados, e estes devem deliberar em sua liberdade a respeito das cláusulas que deverão ser observadas por ambos, e ninguém tem o direito de interferir nessa decisão. A imposição de uma lei estatal coercitiva que obriga ambas as partes a aceitarem cláusulas, ainda que contra sua vontade, tais como recolhimento de FGTS e pagamento de 13º salário, dentre outros penduricalhos trabalhistas, representa, em primeiro lugar, uma violação da ética libertária, uma vez que ninguém pode ser obrigado a aceitar regras contra sua própria vontade. Ao interferir nos contratos assinados entre empregados e empregadores, o Estado viola a liberdade desses indivíduos, de forma violenta e eticamente inaceitável. Porém, para além do evidente ponto da ética libertária, é preciso frisar que a legislação trabalhista brasileira é obsoleta e antieconômica. Quanto mais entraves forem colocados à contratação de novos funcionários, menos vagas de emprego serão abertas e piores elas serão. Pior ainda, quanto mais difícil for demitir um funcionário, menos funcionários serão contratados pelas empresas, porque estas pensarão muito antes de contratar empregados que, futuramente, elas terão grandes dificuldades em demitir. Ou, como diria um certo sábio libertário, se a janela estiver fechada, o vento não entra pela porta. Da mesma forma, pode-se citar o fato de que a legislação trabalhista representa um custo para as empresas, sem converter-se em benefício financeiro para o trabalhador. Não se trata apenas da extorsiva carga tributária que incide sobre a folha de pagamento das organizações, mas também de todo o custo assumido pelas empresas com os trâmites burocráticos para se atender a todas as demandas dos órgãos governamentais ligados ao trabalhismo, além das já conhecidas provisões para as possíveis ações trabalhistas movidas contra a empresa. Todos esses custos tornam a mão de obra no Brasil excessivamente cara. Mas o que mais surpreende nessa história é que a média salarial do país continua baixa, não obstante os custos de contratação sejam cada vez maiores. A resposta para esse aparente paradoxo está na ação do Estado. A diferença entre o custo do trabalhismo e o salário efetivamente recebido pelo trabalhador acaba indo parar nos cofres do governo e abastecendo os bolsos de sindicalistas e advogados trabalhistas. Ou como diria o já citado sábio, quando cláusulas obrigatórias são impostas a um contrato entre duas partes, os custos dessa intervenção sempre será pago pela parte mais fraca. Liberdade total para contratar e ser contratado é o mínimo que se pode almejar. Contudo, não dá para negar que qualquer simplificação realizada na atual legislação trabalhista brasileira é bem-vinda, uma vez que grande parte da população economicamente ativa do país encontra-se empregada sob essas regras. Um dia, talvez em breve, a maior parte da população estará trabalhando de maneira informal, sem se submeter ao rígido controle do Estado brasileiro. Controle esse digno de um Estado soviético. Enquanto esse dia não chega, porém, o fato é que qualquer redução na burocracia trabalhista brasileira representará certamente criação de novos empregos e melhoria dos postos já existentes. Revogar a reforma trabalhista promovida em 2017 é ir na contramão desse movimento, tentando piorar as poucas melhorias que foram conseguidas em se tratando das insanas leis trabalhistas brasileiras. Não surpreende, contudo,
O fato de que partidos de esquerda, como o PT de Lula, estejam tão interessados na total revogação das reformas realizadas durante o governo Temer. Afinal de contas, a ordem do dia é fazer o que essa gente sabe de melhor: destruir a economia do país. E para que tão nobre objetivo seja atingido, esses partidos contarão com seus amigos de longa data: a mídia mainstream, as universidades públicas e os economistas keynesianos de plantão. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!